This meeting is being recorded. Bom dia a todos. Oni, se você puder tirar a apresentação, só para a gente... não sei se eu consigo ver todos. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Sim. Peraí. Talvez pausar ali. Vamos esperar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Eu não estou conseguindo. Não, então deixa, não tem problema. Não tem problema algum. Vamos só esperar mais uns minutinhos. Agora foi, né? Ou não? Não, tá vendo. Pode deixar na apresentação, não tem problema. Não, não tem problema, a gente já vai começar. Eu acho que a gente já pode ir começando. Queria desejar bom dia a todos, que essa manhã tenho certeza que vai ser uma manhã muito agradável. Meu nome é Renata, sou do Marinello Advogados. É um grande prazer estar aqui com vocês, nessa associação que a gente tem um carinho enorme. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, muito próximo do nosso dia a dia. E é engraçado porque o Marinello Advogado sempre está presente na ABC e com muito foco em bioeconomia, né, na questão de biodiversidade, enfim. E hoje a gente está tendo a oportunidade de apresentar um outro pilar importante do escritório, que é a nossa área de propriedade intelectual, onde tem marcas, patentes, o nosso contencioso, direcionado ao tema também. Então, é um prazer a gente também estar apresentando mais um pouquinho do nosso escritório para vocês. Como eu estava dizendo, o tema de hoje é uma delícia. Vai ser uma manhã, eu tenho certeza, bastante divertida e próxima do que a gente está acostumado. Talvez a gente saia até um pouco mais, depois no final, eu vou voltar aqui e vou dizer, vocês imaginavam tudo isso, né? Porque é um tema bastante comum do nosso dia a dia, as marcas, né? A gente tem aí não só da infância, de todos os nossos hábitos, enfim, mas também da importância e da repercussão que isso se tem, em especial nas empresas, não importando se é uma empresa de grande, pequeno, médio porte, enfim, é um verdadeiro patrimônio das empresas. Então, hoje, com bastante orgulho, porque, enfim, trabalhamos juntos, a Nicole Magalhães e o Bruno Heideck, que ambos fizeram direito e estão fazendo uma especialização, vou até olhar aqui, porque a especialização, o nome é comprido, Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda. É uma especialização bem completa que aborda esse tema, inclusive, que a gente vai falar hoje, e eles são os responsáveis, Nicole, pela parte de propriedade intelectual do escritório, e o Bruno, pela parte do nosso contencioso. Então, vai começar pela Nicole, falando sobre marcas. Eu vou fazer aqui o acompanhamento das perguntas. Se vocês quiserem colocar no nosso chat, fica mais fácil, eu administro, e ao final da apresentação, eu vou fazendo aqui a triagem e a seleção. Talvez não dê tempo de responder todas, mas aí a gente se compromete em ficar à disposição, enfim, para, após o nosso prazo aqui, dar essa atenção a todos vocês. Uma ótima manhã, que seja proveitosa para todo mundo. E a gente começa com a Nicole.
Olá, bom dia. Bom, a Renata já fez a introdução. Recapitulando, meu nome é Nicole, trabalho no Marinella Advogados, especialmente na área de propriedade intelectual, mais voltada para marcas e patentes, desenho industrial. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho... Quando eu passo a tela, vocês enxergam normal, né? Dá para ver? Sim, tá dando. Então, eu vou dar início na apresentação de proteção de marcas no Brasil. Aí, após a apresentação inicial, o Bruno vai dar andamento discutindo os casos de disputas judiciais envolvendo o tema. Vou iniciar com o processo administrativo de registro de marcas. Vamos entender de uma forma geral o que é marcas, o que é registrável como marca e alguns casos práticos. Inicialmente, do ponto de vista legal, o que é marca? Antes de tudo, é importante que todos estejam na mesma página, entender do que realmente se trata a marca. Parece muito fácil de se entender o que é marca, sempre que a gente pensa em marca, vem os grandes nomes em mente, mas observando a lei, que é a LPI, a Lei de Propriedade Industrial, marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Ou seja, marca nada mais é do que aquilo que a gente realmente conhece como marca. É a apresentação dos produtos, é aquilo que faz com que a gente entenda qual é o produto que a gente quer, aquela liberdade de escolha de ir ao mercado, olhar para aquela gôndola e escolher exatamente qual marca, qual produto que você pretende adquirir ou até qual serviço, como por exemplo... estou tentando trazer sempre exemplos, observando a parte de cosmetologia, de cosméticos, às vezes até passando um pouco para a parte de medicamentos. Então, aqui é um exemplo da Natura. Quando você pensa em adquirir um produto da Natura, você já conhece a marca, é uma marca que você confia, você sabe a origem, ou que, porventura, você recebeu uma indicação, ouviu alguma coisa sobre a marca, ou simplesmente escolheu aleatoriamente um produto que ele se apresenta como um produto da Natura. Alguns casos, alguns exemplos eu vou trazer porque eles são muito tradicionais e é impossível falar sobre marca sem falar sobre alguns casos específicos. Por exemplo, a Coca-Cola. Quando você vai em um restaurante e pede uma Coca-Cola, você já sabe exatamente qual é o produto que você vai receber. Você vai receber aquela latinha, normalmente apresentada na cor vermelha, você já conhece o produto, é uma marca que você confia, você não vai receber uma Pepsi, uma Fanta, um Dolly, você pediu uma Coca e você vai receber uma Coca. Agora, ainda com um ponto de vista legal, a proteção de marcas ela é inclusive prevista na Constituição Federal. Então, a lei assegura a propriedade intelectual de marcas, os nomes de empresas e outros signos distintivos. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E agora, trazendo mais uma parte mais emocional, o ponto de vista do que é marca pro consumidor, no sentido de branding ou storytelling, que é geralmente muito criado pelas marcas. Não é algo realmente muito explorado por todas as marcas, porém é uma forma de apresentação. Os consumidores, de forma geral, eles sempre costumam atrelar aquela marca, aquele serviço, às visões e valores que a empresa tem. Então, às vezes, alguns consumidores passam a adquirir alguns produtos pela forma de apresentação da marca, não necessariamente pelo produto em si, mas sim porque se familiariza com os visões e valores que aquela marca apresenta. Trouxe um caso de... para se ter uma ideia melhor do que se trata essa questão do que é marca na visão emocional, o marketing criado pela Fenty Beauty, que é a empresa da Rihanna, famosamente conhecida pela empresa da Rihanna. Eles tiveram uma abordagem de marketing muito forte, que foi realmente divisora de águas no sentido de apresentação e posicionamento de marcas no mercado. Antes da Rihanna lançar, a Fenty Beauty lançar os produtos, eles fizeram um investimento muito robusto de marketing. Antes de mostrar as embalagens em si, a todo momento foi nitidamente demonstrado que seriam produtos que atenderiam a todos os consumidores, digo, a todos os tons de pele. Normalmente, as empresas, elas pegam muito forte neste sentido, falando que
realmente falando que vão atender a todos os tons de pele, e quando lança o produto, são 6 tons de pele. E, obviamente, naturalmente, aquilo não atenderia a todas as consumidoras, a alguma ou de um tom mais escuro, ou mais claro, desculpa, um tom escuro ou mais claro, acabaria ficando de fora ali, não conseguindo adquirir aqueles produtos. Então, a Rihanna, eles sempre demonstraram que todas as modelos que estavam utilizando aqueles produtos tinham tons diferentes de pele. E eles nunca usaram a expressão inclusiva, eles nunca falaram que eles eram inclusivos, eles simplesmente demonstraram que eles seriam. E isso foi tão divisor de águas que diversas outras marcas, não só de cosméticos, passaram a demonstrar o que elas seriam sem necessariamente falar o que elas seriam. Eu até coloquei um trecho aí da apresentação da diretora de marketing da Fenty Beauty, achei muito interessante. É outro exemplo também de cosmetologia ainda. Outro exemplo também de cosmetologia que aborda muito essa questão emocional são as campanhas da Dove. Eles sempre, anualmente, têm as campanhas que você se identifica muito, são sempre muito profundas, são histórias, por exemplo, de mulheres inseguras ou demonstrando, não de mulheres inseguras, mas demonstrando as inseguranças que existem das mulheres. Geralmente são pessoas mais velhas ou debilitadas, ou muito novas, enfim, eles sempre mostram que os produtos da Dove são para todos, são histórias bem emocionantes e histórias reais. Tudo isso para mostrar que por trás, simplesmente, daquele nome de apresentação da marca, tem também uma história criada para realmente, dessa forma, captar os consumidores. Agora, observando o que é marca do ponto de vista comercial e contábil. A marca, ela é um ativo intangível, isso é um fato. Ela possui valor econômico, mas ela não tem existência física, você não consegue pegar a marca, você consegue adquirir produtos ou serviços. E hoje em dia, principalmente nessa era de tecnologia, de investimento em marcas, de uma concorrência gigante, os ativos mais importantes das empresas são os ativos intangíveis. Aqui nós estamos falando apenas de marcas, mas existem diversos outros ativos intangíveis que são muito valiosos para as empresas, por exemplo, patentes e desenhos industriais. Coloquei aqui um ranking das empresas brasileiras mais valiosas, aqui são só as empresas brasileiras, e os números, eles são grandes, mas quando a gente pensa que isso é realmente 100% só sobre a marca, sem observar a tecnologia que existe por trás disso, ou as franquias, ou as ações que existem, esse número aumentaria muito. Por exemplo, aqui temos o exemplo da Natura. A empresa vale mais de... a marca, ela vale mais de 9 milhões. Apenas a marca, sem pensar em todos os produtos. Isso para termos uma noção do quão valiosa é uma marca para o mercado brasileiro. Isso são só as marcas Brasil, imagine Estados Unidos, enfim, são marcas muito valiosas. E este é um ranking atualizado de 2022-2023. Se aprofundando cada vez mais no que é realmente a marca e o que pode ser protegível, o sistema de proteção de marcas no Brasil, ele é atributivo de direitos, ou seja, você só tem o direito de exclusividade daquela marca quando você registra a sua marca. Simplesmente o uso da marca não é o suficiente para que você tenha a exclusividade. É chamado de first to file, ou seja, o primeiro a registrar a marca tem a prioridade naquela marca. A exceção para esse direito de first to file, do primeiro a registrar, é quando você utiliza a marca de boa-fé. Vou trazer com um exemplo que acho que é mais fácil de entender. Vamos supor que eu, Nicole, tenha criado uma marca de cosméticos. Eu fabrico maquiagem e comercializo também. A minha marca é Magal. Estou usando há 2 anos, já comercializo na internet, eu tenho um ponto físico, enfim, é uma marca que eu realmente exploro e que as pessoas já conhecem os meus produtos. Aí eu fico sabendo que uma pessoa, por algum motivo eu fiquei sabendo que uma pessoa registrou a marca Magal, exatamente a que eu utilizo, eu estava utilizando até então sem o registro, junto ao INPI, e uma pessoa fez o registro.
da data do depósito dessa marca, da publicação dessa marca, eu tenho um prazo de 60 dias para apresentar uma oposição, demonstrando que eu tenho prioridade para utilizar aquela marca e para ter o registro daquela marca, porque eu já estava utilizando anteriormente e de boa fé. Não era algo errado que eu estava fazendo, eu simplesmente estava usando uma marca sem o registro. Isso demonstra a importância de se registrar a marca, independente, não esperar ela estourar o sucesso ou pegar a reputação que você espera, né, em cima daquele investimento. É sempre importante depositar a marca assim que se utiliza. Passados este prazo que você tem para se opor a este terceiro que fez o registro da marca, você simplesmente... E essa pessoa que obteve o registro da marca, ela pode impedir que você, que estava utilizando aí há um período muito longo, ela pode pedir para que você cesse o uso dessa marca. Uma diferença, por exemplo, no Brasil, enquanto ao sistema tributivo é de first to file, o primeiro a registrar a marca, nos Estados Unidos é o first to use, então o primeiro a utilizar a marca tem a exclusividade. Você não consegue obter um registro de marca nos Estados Unidos se você não está utilizando a marca no mercado americano. Passando agora para os princípios básicos de proteção. Vamos falar de dois. Princípio da especialidade e da territorialidade. Primeiro, o princípio da especialidade. O que isso significa? Duas marcas que elas sejam iguais, ou seja, sejam apresentadas com a mesma expressão, elas podem sim obter o registro de marca junto ao INPI, contanto que sejam para segmentos completamente diferentes, ou seja, que os consumidores não se confundam na hora de adquirir os produtos. Isso significa que o registro das marcas, ele não protege simplesmente o sinal da marca, aquela expressão que você registrou, mas ela protege o sinal da marca em conjunto com aquele produto ou serviço que você está tentando proteger. Aqui eu trouxe o exemplo da Veja. Existem diversos exemplos de marcas idênticas que convivem no mercado pacificamente, mas eu trouxe o exemplo da Veja, que é muito típico. Existe o alvejante Veja e a revista Veja. São marcas idênticas, elas convivem no mercado e nenhum consumidor se confunde. Ele não adquire uma revista da Veja acreditando se tratar da mesma titularidade que o alvejante Veja. E isso pode se estender para outras atividades, contanto que não sejam para consumidores, para o mesmo público-alvo. Então, se fosse o caso da revista Veja, que hoje em dia iniciou, né, naquele papel e hoje até se estendeu para a comunicação virtual, vamos supor que fosse uma linha ainda um pouco distante, mas de cadernos, que ali ainda é em folha. Pode ser que alguém adquira aquele produto acreditando se tratar da mesma titularidade. Então, é muito importante investigar se as marcas não são para o mesmo público-alvo. É muito interessante que quando nós apresentamos este exemplo das duas revistas Vejas, muitas pessoas se pegam por si e falam, nossa, eu nunca nem tinha reparado que as duas marcas estavam no mercado e que as duas carregavam a expressão Veja, de tão distantes que elas são uma da outra e muito bem posicionadas também. A exceção para o princípio da especialidade são as marcas de alto renome. O que são marcas de alto renome? Normalmente são marcas de grande reputação, com um investimento muito grande feito em cima dela, para obter o registro de marca com alto renome, e elas são protegidas não só no segmento principal que elas atuam, mas sim em todos os outros segmentos. Estes daí são alguns exemplos de marca que hoje estão registradas como alto renome. Neste QR Code que tem aí embaixo, vocês conseguem escanear com o celular e vocês obtêm a lista completa das atuais marcas que estão registradas como alto renome. Essa lista ela se atualiza constantemente conforme as marcas perdem, né, este registro ou passam a adquirir. E essa foi a última publicação feita pelo INPI em abril de 2023. Se vocês quiserem, eu vou esperar um segundinho para vocês conseguirem escanear. Tratando agora de alguns exemplos de como é na prática o registro de uma marca de alto renome. Vamos supor que eu, Nicole, pense, poxa, eu vou fazer uma borracharia. E o nome da minha borracharia vai ser Nívea, até porque tudo bem, até onde eu sei,
eu não posso concorrer com as marcas, não pode ser para o mesmo segmento. E uma borracharia em nada se parece com a marca Nivea, que é para cosméticos, tem o público dela. E eu vou fazer o registro da minha marca no INPI. A minha marca será barrada pela anterioridade de alto renome. Então, a Nivea, a Jequiti, Gillette, estes exemplos são marcas que elas são protegidas em todos os segmentos, não só para aqueles principais que elas protegem. Segundo princípio básico de proteção citado aqui é o da territorialidade. O que isso significa? A exclusividade, a proteção da sua marca, ela só tem a eficácia naquele lugar que você fez o registro. E é por território, e no Brasil, o território brasileiro. Então, você registrou a sua marca, você tem uma lojinha, um produto em São Paulo, ela abrange todos os estados, o Brasil inteiro, e não se estende para outros países. Por exemplo, o registro de marca nos Estados Unidos, ele não tem efeito de exclusividade aqui no Brasil. A exceção desse princípio da territorialidade são as marcas notoriamente conhecidas. O que são as marcas notoriamente conhecidas? São marcas que elas não precisam necessariamente de um registro no território para ela ter a proteção, para ela ter essa vigência de uma anterioridade relevante para impedir que terceiros utilizem. Um exemplo aqui de um caso prático analisado pelo INPI. Uma pessoa aqui do Brasil fez o depósito da marca junto ao INPI, na marca Vitória Secreta, com essa logomarca que vocês conseguem ver aqui, na classe 35 para comercialização de diversos produtos, inclusive comercialização de cosméticos. O INPI simplesmente indeferiu essa marca em razão da marca notoriamente conhecida, Victoria's Secrets, que todo mundo conhece. No momento dessa decisão, a Victoria's Secrets não tinha registro de marca no Brasil. Então, não estava no banco de dados do INPI. Porém, por ser uma marca notoriamente conhecida que as pessoas simplesmente conhecem, ela não precisava ter um registro de marca no Brasil para ser considerada uma anterioridade relevante para o indeferimento de uma marca. Isso se aplica para todas as outras marcas que são muito conhecidas. Então, de nada adianta, por exemplo, você foi para os Estados Unidos, por exemplo, e você viu barrinha de cereal. Tem uma barrinha de cereal lá que é muito famosa, que inclusive você encontra ela aqui em alguns pontos de venda, as pessoas geralmente importam esse produto para comercializar aqui, e você curioso, foi lá, viu no INPI que essa marca não está registrada, mas as pessoas conhecem. Você fala, puxa, vou ganhar a minha vida agora, eu vou comercializar esses produtos aqui, vou carregar o nome dessa mesma marca, mas se você tentar o registro no INPI, você será barrado, justamente porque essa marca, ela é muito conhecida, as pessoas já conhecem e poderiam atrelar, adquirir o seu produto, achando que se tratava daquele muito famoso, já muito explorado nos Estados Unidos. Se aprofundando ainda mais, estou indo descascando as camadas aí da cebola. Agora, ok, eu tenho uma marca, já entendi alguns pontos. Quem pode ser o titular dessa marca? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, elas podem ser o titular da marca, ela pode requerer uma marca no INPI, contanto que ela exerça as atividades compatíveis de forma efetiva e lícita no mercado. Ou seja, qual tipo de pessoa física pode registrar marca no INPI? Pessoas físicas que conseguem exercer a sua função sem depender de um CNPJ, neste caso. Por exemplo, costureiras, advogados, dentistas, professores, se for um professor autônomo, diversos estilistas, diversas pessoas, diversos produtos e serviços podem ser de titularidade de pessoa física, contanto que não dependa de uma empresa. E pessoas jurídicas, então, ela pode registrar a marca à vontade por ter uma empresa? Não exatamente. As marcas que podem ser de titularidade de pessoa jurídica, o objeto social precisa ser compatível com aquela marca que você pretende proteger. Então, por exemplo, eu tenho uma marca e eu quero registrar ela para fabricação e para comercialização de cosméticos. No objeto social da minha empresa, precisa estar previsto lá que eu exerço a função de comercialização e fabricação de cosméticos. Isso se aplica para todos os outros serviços.
Quais são os requisitos para você conseguir ter o registro de uma marca no INPI? São 4, vou explorar cada um deles. O primeiro é a veracidade, ou seja, as marcas elas não podem ser enganosas, elas não podem influenciar o consumidor de uma forma negativa e elas não podem infringir a índole, não podem ser uma marca de má fé. Por exemplo, essa é uma decisão do INPI também. Alguém tentou o registro da marca Genebra Chá. Ela foi solicitada na classe 33 para aguardente. O pedido foi indeferido com base no inciso 10 do artigo 124 do INPI, justamente por infringir aí este princípio da veracidade. Ou seja, um consumidor poderia adquirir este produto, Genebra Chá, acreditando se tratar de algum chá específico, quando na verdade se tratava de aguardente. Isso se aplica para diversos outros exemplos também, que possam influenciar o consumidor de uma forma negativa, ou mentirosa e enganosa. Segundo requisito, requisito de registrabilidade à liceidade, o segundo. O que isso significa? É uma outra medida para proibir que marcas relacionadas a observando a ordem pública, moral e bons costumes. Trouxe 2 exemplos aqui para entendermos mais ou menos qual é o critério de análise do INPI. A primeira marca é essa Foda-se o Amor, estilizada aí de uma forma que o consumidor entenda, né, do que se trata essa palavra, e ela foi indeferida. Ela foi solicitada na classe 41 para eventos e ela foi indeferida, porque o INPI entendia que essa marca esbarrava aí a moral e bons costumes. Em contrapartida, a segunda marca do exemplo, essa Fucking Beer, ela foi solicitada na classe 32 para cervejas e esse pedido foi deferido. Essa é uma decisão bem recente, as duas são bem recentes, e no recurso dessa primeira, eles até colocaram, poxa, por que a Fucking Beer passou, é uma decisão recente, e a minha não, se as duas carregam praticamente a mesma expressão. O INPI basicamente entendeu que, enquanto a primeira realmente poderia estender ali a sua proibição legal para moral e bons costumes, carregando também a expressão do amor, a segunda já era algo um pouco mais flexível, que não incomodaria ninguém. Essa foi basicamente a resposta do INPI. Terceiro requisito, distintividade. Ou seja, o consumidor ele precisa observar aquela marca e entender qual é a intenção daquela marca. Ele precisa conseguir distinguir essa marca de outra. Quando ele tiver 5 opções, ele tem que olhar para exatamente entender qual é a marca de cada uma delas, qual é a apresentação de cada uma delas, e então ela precisa ter uma suficiente distintividade das demais marcas do mercado. Aqui é um exemplo de uma marca, dessa marca aqui, é simplesmente uma faixa preta, sem nada escrito, apenas com uma curva. Ela foi solicitada na classe 5 para produtos farmacêuticos. Ela foi indeferida, naturalmente, com base no inciso 6º do artigo 124, justamente porque o consumidor não iria conseguir identificar essa marca, ou de alguma forma se expressar qual marca que ele tem intenção, ou até de se posicionar no mercado. Um outro exemplo, já trazendo para uma marca nominativa, que nós veremos mais adiante, seria, por exemplo, se eu registrasse a marca Creme para o Corpo. Essa é a marca que eu quero carregar, simplesmente isso, Creme para o Corpo. Eu não vou conseguir me demonstrar qual é o posicionamento da minha marca. Eu não vou conseguir fazer com que os consumidores falem, oi, eu quero aquele creme para o corpo chamado creme para o corpo, por exemplo. Isso se aplica para qualquer outra marca que não tenha suficiente distintividade. Ela certamente será indeferida com base no inciso 6º. O quarto requisito, disponibilidade. Esse é o requisito mais complicado de se cumprir, nos últimos tempos é o motivo principal de indeferimento de marcas junto ao INPI, porque suprindo, né, superando todos esses outros requisitos que nós já falamos, ela precisa ser diferente, ela precisa carregar uma novidade, ser original, ela não pode se parecer com nenhuma outra marca registrada, ou já trazendo, não pode parecer com nenhuma outra marca notoriamente
conhecida, ou seja, não precisa necessariamente ser uma marca registrada, e ela também não pode se parecer com marcas com expressões que já são protegidas naturalmente por direito autoral. Por exemplo, essa decisão também é bem recente, de 2023, esse Márcio Wolverini solicitou essa marca na classe 35 para comercialização de livros. A marca foi indeferida, justamente por carregar a mesma expressão do Wolverine. Wolverine já é uma expressão que tem a exclusividade, já tem um registro, né? Já é uma anterioridade relevante para registro de marcas por conta do direito autoral do Wolverine. Não precisa ser uma marca registrada. Então, as marcas elas também observam os direitos autorais que já são protegidos. Isso se aplica, por exemplo, para a marca Garota de Ipanema. Ela foi solicitada para calçados. E essa marca foi indeferida justamente porque Garota de Ipanema é protegido por direito autoral. E isso também, considerando que seja uma marca já registrada. Eu vou registrar a marca C de alto renome, outro exemplo. Uma marca qualquer de cosméticos. Oceane. Vou registrar a marca Oceane para maquiagens. Ela vai ser indeferida porque já existe o registro da marca Oceane. Resumindo, então, as partes dos requisitos de registrabilidade de marcas. Preenchendo, então, a questão da veracidade e da liceidade das marcas, ela precisa ser suficiente, ter ali a suficiente distintividade das demais e precisa ser um sinal disponível para apropriação. Ou seja, ela precisa estar disponível para se obter o registro. Com esses 3 requisitos, você tem uma marca passível de registro junto ao INPI. Assim você consegue o registro da marca. Ainda falando das proibições legais, mas observando agora as questões das marcas que não são passíveis de registro no Brasil, especialmente no Brasil. Vamos falar das marcas não tradicionais. O que são marcas não tradicionais? São marcas que elas esbarram a questão visual, são marcas que você não consegue visualizar a distintividade delas visualmente, elas ultrapassam para outros sentidos, que não seja visão. Por exemplo, o tato, paladar, olfato e audição. Tem alguns outros exemplos, mas nós vamos falar especialmente destes aqui. Primeira marca não tradicional é a marca olfativa, ou seja, no Brasil, você não consegue registrar como marca as marcas olfativas, que você consegue diferenciá-las pelo cheiro. Um exemplo indispensável quando se fala de marca olfativa é o No. 5 da Chanel. Essa fragrância, este cheiro do perfume, ele não pode ser registrável como marca no Brasil. Agora, outros tipos de cheiros que também não são registráveis. O cheiro da melissa. Quem já sentiu o cheiro da melissa sabe que você não precisa olhar aquele produto para saber que se trata de uma melissa. É um cheiro muito característico e é até apresentado como uma marca, mas ele não pode ser registrável como marca. Este terceiro é um certificado de registro de marca olfativa, uma marca registrada nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês sabem, aquela massinha que geralmente as crianças usam, a Play-Doh, ela tem um cheiro muito específico de tutti-frutti. Eles têm também o registro dessa marca olfativa, então só eles têm exclusividade de utilizar aquele cheiro, aquele aroma para massinhas. Tem diversos outros exemplos de marcas que são registradas em outros países. Por exemplo, o cheiro da loja da Osklen é muito característico. Se você fechar o olho e entrar dentro da loja, quem conhece, obviamente, já vai saber que você está dentro de uma loja da Osklen. A loja da Farm também tem o cheiro específico, a Laundry também tem o cheiro específico. Enfim, todas as marcas que carregam que transmitem aquele aroma, aquele cheiro, que você consegue distingui-las de outros produtos, elas são passíveis de registro, mas não no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, segunda marca não tradicional, são as marcas sonoras. Trouxe aí 2 exemplos de marcas que você, só de olhar, parece que você consegue ouvir. A marca do Netflix, o famoso Tudum da Netflix, é um exemplo de uma marca sonora não registrável como marca. E essa segunda, no Brasil,
E essa segunda é aquele, o leão, que também é um barulho bem característico da MGM, e ela tem um registro da marca nos Estados Unidos, ou seja, eles têm exclusividade para utilizar este som. Tem outros exemplos também, que se você fechar os olhos e está chegando no dentista e você escuta aquele plim-plim, você já sabe que a televisão do dentista está ligada na Globo. Então, você não precisa ver para saber qual marca está sendo transmitida ali. No Brasil, por exemplo, a estratégia da Netflix e da Globo foi de registrar de forma nominativa. Então, a Globo registrou o plim-plim como marca e a Netflix registrou o tudum. Obviamente, isso não protege eles de uma forma sonora, porém, eles têm exclusividade de utilizar essa expressão, ao menos na forma nominativa. Apenas uma curiosidade para vocês, não tem efeito de sonora. Um outro exemplo de marca não tradicional são as cores. No Brasil, não é possível você obter exclusividade de utilização de cor. A cor ela não é registrável como marca. Este azul Tiffany, por exemplo, é muito característico, tanto que ele é apresentado para a gente aqui no Brasil como azul Tiffany, normalmente é utilizado nas paletas aí pelas noivas, é uma cor que você escolhe, por exemplo, você vai numa loja, você vai na Souvenir, e você fala, oi, eu quero uma tinta azul Tiffany, ele vai te trazer exatamente essa cor, mas ela não pode ser registrada como marca no Brasil. Porém, este é um registro de marca nos Estados Unidos. Esse azul Tiffany é registrado pela Tiffany Co. nos Estados Unidos, então eles têm exclusividade de utilização dessa cor para os produtos que eles registraram, produtos e serviços que eles registraram. A cor é realmente como uma marca, tanto é uma marca que ela não é considerada uma cor comum. Naquela tabela de cores da Pantone, ela não está nem prevista lá. É uma tonalidade exclusiva da Tiffany. Tem diversos outros exemplos de marcas que são registradas. Eu sempre carrego os Estados Unidos como exemplo, não é nada muito particular. É que realmente os Estados Unidos eles procuram proteger os direitos de marcas de formas muito amplas. Então, por isso que trago sempre este exemplo. Tem várias outras cores que são registradas, mas como não é muito da nossa familiaridade, eu trouxe só este exemplo. E este segundo exemplo, que é impossível não falar, é uma apresentação de marca sem citar nada da Barbie. A Barbie é uma marca que ela realmente investe muito nas questões de proteções das propriedades industriais. E agora, nos últimos tempos, nós estamos conseguindo ver de uma forma muito presente ou como a marca se posiciona no mercado, de todas as formas possíveis. Como exemplo, a cor pink. Este aqui é um outdoor, mostrando aí quando o filme iria inaugurar, então simplesmente tem a cor pink e a data, com essa fonte também que é muito característica da Barbie. Com isso, é a forma deles falarem quando o filme iria inaugurar. Inclusive, essa cor, ela é registrada também como marca, é o Rosa Barbie, famoso Rosa Barbie por nós, é registrada como marca para Mattel. Então, só eles têm exclusividade de utilizar essa tonalidade para os segmentos que eles registraram. Nicole, você só falou que eu não posso fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso registrar como marca? Observando a legislação brasileira, só é passível de registro como marca os sinais que são distintivos visualmente, contanto que eles não estejam previstos nas proibições legais. Então, aquilo que eu consigo ver e distinguir um do outro pode ser registrável como marca, contanto que não seja proibido. As limitações quanto à forma de apresentação da marca. Como eu posso escolher a minha marca? Ela tem 5 formas de apresentação. No Brasil é possível registrar dessas 5 maneiras. Vamos olhar mais a fundo cada uma delas. Começando pela forma nominativa. A marca nominativa é aquela constituída apenas por letras ou alfabeto romano ou algum número que não carregue nenhuma imagem, nenhum elemento, nenhuma cor, nenhum desenho, nenhuma fotografia. É apenas o nome. Por exemplo, neste caso, Eudora e Quem Disse Berenice. São marcas cruas, que não tem nenhuma estilização. Marca mista. É a segunda forma de apresentação das marcas e é a junção da marca nominativa com a figurativa que nós veremos a seguir. Ou seja,
são as marcas que eu consigo ler, mas ela tem uma estilização, ela tem uma fonte muito característica, ou ela pode até carregar alguma cor muito específica, ela tem a apresentação, ou uma frase em cima, outra embaixo, ou na vertical, na horizontal, enfim, ela pode ser apresentada de uma forma estilizada. Eu trouxe 2 exemplos aqui. A primeira é a marca da ABC, inclusive registrada, devidamente concedida aí nas classes dos serviços. E é uma marca que tem um símbolo, ela tem uma apresentação de cores, realça o ABC e ao lado a Associação Brasileira de Cosmetologia. Então, essa é uma marca mista. Segundo exemplo de marca mista é a marca da Bruna Tavares, por exemplo. Ela tem aqui também um símbolo, tem um espelho, o Bruna Tavares de uma forma estilizada, com uma fonte muito característica. São 2 exemplos de marcas mistas, com imagem e eu consigo ler. Terceiro exemplo, a marca figurativa. Terceira forma de apresentação, a marca figurativa. A marca figurativa é aquela que eu consigo observar apenas o símbolo, apenas um sinal, eu consigo distingui-la das demais. Eu não consigo ler a marca, são apenas imagens, figuras, desenhos, como, por exemplo, este primeiro exemplo é a marca figurativa da Mari Maria Makeup, apenas essa coroa estilizada e exclusiva para ela. O B da Boticário também é uma marca figurativa muito forte, só de observar esse B você sabe que se trata da Boticário, e é impossível falar de marca figurativa sem falar do símbolo da Nike. Não precisa estar escrito em lugar nenhum Nike para eu saber que aquele produto ou que aquela loja se trata da marca Nike. A marca tridimensional, ela é um pouco mais rara, não é aplicável para todos os produtos. É um sinal constituído de forma plástica que você consegue distingui-los dos demais. Por exemplo, este primeiro aqui, as 2 imagens elas não são em figura para vocês entenderem como ela é apresentada para o INPI. Então, são as fotos originais dos certificados de registro dessas marcas. Este primeiro é aquele perfume Tati, da Boticário. Ele já estourou bastante, normalmente apresentado na cor azul Tiffany, por exemplo. Essa moldura dele, essa apresentação do produto é uma marca tridimensional registrada pela Boticário. O segundo exemplo é o sabonete da Dove. Ele é normalmente apresentado nessa forma um pouco mais arredondada, em cima e embaixo, com aquele pombo 3D no topo do sabonete, é também registrado como marca tridimensional. E outro muito clássico também, quando se fala de marca tridimensional, é o chocolate, o Toblerone. Eles têm o registro da marca tridimensional com este triângulo, então eles têm a exclusividade de apresentar os chocolates dele com este formato. E a quinta e última forma de apresentação de marca é a marca de posição. O que seria essa marca de posição? Ela é possível de ser registrável como marca no Brasil desde outubro de 2021, então é algo muito recente, que ainda estamos entendendo qual vai ser o posicionamento do INPI e das marcas perante essa possibilidade de registro. Não temos muitos exemplos aqui de marcas concedidas, inclusive este que eu trouxe é o único exemplo de marca concedida, uma decisão bem recente. Mas o que é essa marca de posição? A marca de posição é qualquer sinal que ele é posicionado nos produtos, normalmente nos produtos, de uma forma muito específica e característica, que só de você observar aquele sinal, aquela apresentação, você já consegue saber qual é aquela marca. Eu não preciso ler a marca, eu não preciso ver a forma figurativa dela, eu vou olhar para aquele produto lá de longe e ver que tem aquela apresentação, eu já vou saber qual marca que é. Um exemplo da única marca até então registrada no INPI como marca de posição, são estes 3 pontinhos no topo do sapatênis da Osklen. Quem conhece esses sapatênis já vai saber exatamente do que se trata essa marca de posição. Como vocês conseguem ver aqui na figura, no topo do sapatênis, sempre no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, tem estes 3 furinhos, que chama ilhoses. Normalmente é contornado com um metalzinho, um furo mesmo, é o furadinho, e é a marca de posição deles.
qualquer produto da Osklen, este produto da Osklen, tem esses 3 furinhos no mesmo posicionamento, com sempre 3, nunca serão 2, no mesmo formato, com o mesmo tamanho, e eles têm exclusividade de utilizar estes 3 furinhos. Então, existia pelo menos alguns sapatênis que utilizavam esses 3 furinhos também, e agora, com este registro, a Osklen pode impedir que esses terceiros utilizem estes 3 pontinhos no topo. Outros exemplos de marca de posição que eu não trouxe aqui, apesar de serem muito mais fáceis de visualizá-los, deixa eu colocar o fone. Está dando para escutar bem? Sim. Obrigada. Outros exemplos de marcas que não são concedidas ainda no Brasil como marca de posição são aquelas 3 listras da Adidas. De falar quais são as 3 listras, aposto que todo mundo já conseguiu visualizá-las. Normalmente, elas são apresentadas na lateral das camisetas, dos blusões ou das calças, na lateral dos tênis, no topo dos chinelos da Adidas, então é algo muito característico deles. Ainda não foi registrada no INPI, mas é um exemplo muito clássico de marca de posição concedidas em outros países. No Brasil, eu sei que ainda está em disputa, por exemplo, a Havaianas, não conseguiram o registro ainda, mas eles estão tentando obter o registro da marca de posição. Sabe aquele 3D que tem na tira da Havaiana, que está escrito Havaianas ali no topo? Eles estão tentando obter a exclusividade daquela apresentação no topo do chinelo. Então, recapitulando, vimos agora as 5 formas de apresentação de marcas no Brasil: nominativa, mista, figurativa, tridimensional e marca de posição. Agora, o que eu posso registrar como marca? Qual é a natureza da minha marca? Existem algumas opções e vamos visualizar aqui cada uma delas. Primeiro, é a clássica e a normalmente utilizada nos registros de marcas, são as marcas para distinguir produtos ou serviços. Por exemplo, marca Vela. Quando se fala na marca Vela, você já pensa naqueles produtos, normalmente para shampoos, para cosméticos de forma geral, é a marca Vela para distinguir produtos ou até mesmo serviços. Outro exemplo, a marca Sephora, predominantemente utilizada para serviço, para comercialização de cosméticos, ainda que eles também tenham produtos, eles podem registrar para produtos, ela normalmente é utilizada para serviços. Então, são apenas 2 exemplos aí que se aplica para qualquer outra marca que você pensar, que se encaixaria ali como um produto ou como um serviço. As outras são mais atípicas, ainda que também registrável como marca, não são tão... não é qualquer empresa que tenha a possibilidade ou a vontade de ter como marca. Como, por exemplo, a marca de certificação. A marca de certificação, ela serve para você atestar a conformidade de algum produto ou serviço. Ou seja, você vai você vai certificar alguma norma técnica, alguma especialização, alguma qualidade, especificar algo que aquele produto apresenta. Por exemplo, as 2 marcas que são normalmente utilizadas para mostrar que os produtos não fazem testes em animais, não usam nada do que vem de animais. Tem a Cruelty Free e o Not Tested on Animals. São 2 marcas de certificação registradas. Outra também muito comum é de produto orgânico, a marca ISO, enfim, todas aquelas marcas que servem para certificar a qualidade de algum produto ou serviço. A marca, por exemplo, o selo vegano, é uma marca que, quando você olha um produto e tem aquele selo vegano, você pode confiar que se trata de um produto realmente vegano. Outro exemplo, a marca coletiva. A marca de certificação, ela é utilizada para identificar produtos ou serviços que são provindos de um mesmo membro, uma entidade. Por exemplo, a Unimed, ou a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que é a ABPI, ou Vinhos do Brasil. Tem diversos outros exemplos, por exemplo, OAB, são pessoas ali daquele grupo que utilizam, que são certificados, né, realmente por aquela marca, são apresentados com aquela marca. Ok, Nicole, entendi tudo, estou quase conseguindo registrar a marca no INPI.
já tenho a minha logomarca e eu não sei se eu tenho que apresentar ela colorida ou preto e branco. Qual é a diferença? Vantagens e desvantagens. Você vai registrar a sua marca com a logomarca, antes de tudo, antes de pensar se será colorida ou preto e branco, tem que pensar se realmente faz sentido você registrar algum logo. Se você constantemente faz um upgrade na sua marca, faz uma estilização nova da logomarca, se você constantemente muda a forma de apresentação, o desenho que tem no fundo, ou a fonte, o mundo ideal é que se registre de uma forma nominativa. E você tenha a flexibilidade de utilizar a marca com a logomarca ou sem a logomarca, da forma que você preferir. Nicole, eu tenho minha logomarca, eu não vou mudar. Foi um branding muito bem, foi uma marca muito bem pensada pela minha equipe de branding. Eu não vou mudar a logomarca. Eu preciso saber se eu uso ela na forma colorida ou preto e branco, ou no radical, né, com as possibilidades diversas de cores da escala de branco até preto, podendo utilizar o cinza também. Você vai registrar a sua marca da forma colorida se você quer sempre se mostrar com aquelas cores, se você quer fazer uma diferença com aquelas cores perante terceiros. Você não vai ter exclusividade daquelas cores, mas quando alguém pensar naquela cor, naturalmente vai pensar na sua marca. Um exemplo de marca muito clássica, que faz muito sentido ser registrada na forma colorida, é o Itaú. Eu acho que eu nunca via o Itaú ser apresentado com cores diferentes. Desde o início, na verdade, desde que eles realmente incluíram essas cores nas marcas, eles nunca deixaram de utilizá-las, sempre com essa mesma tonalidade do laranja, sempre com essa tonalidade de azul e do amarelo. Então, faz total sentido eles registrarem da forma colorida, assim, quando eles pensam nessa cor, ou se algum outro banco, por exemplo, utilizar essas cores, ainda que seja uma palavra completamente diferente, seja a apresentação nominativa completamente diferente, mas carregar essas cores, eles têm um argumento a mais para contrapor contra essa outra marca. Se eles tivessem registrado, por exemplo, da forma preto e branco, com essa logomarca, registrado da forma preto e branco, e algum outro banco com um nome completamente diferente carregasse essas mesmas cores, eles não teriam um argumento contra este terceiro. Diferente, por exemplo, da Nike. Sempre que a gente visualiza tanto o símbolo da Nike quanto a palavra, mesmo a forma mista da marca, ela está de uma cor diferente. Ou ela está rosa, ou ela está azul, depende do produto que vai ser apresentado, depende da estilização da loja. Então, eles constantemente estão mudando essas cores. Para eles faz sentido obter o registro da marca no preto e branco, assim eles têm a flexibilidade para utilizar da forma que eles quiserem. Nicole, eu registrei há 5 anos a minha marca no colorido e agora eu registrei ela no azul e agora eu só uso no rosa. Eu nem gosto mais do azul, registrei no azul porque foi um outro pessoal da equipe que fez. O que eu faço? Registra a marca novamente. Qual é o prejuízo que você tem de não registrar, não ter a sua logomarca exatamente da forma que você utiliza? Se algum terceiro estiver interessado na sua marca, tentar derrubá-la junto ao INPI, tentar fazer com que o seu registro seja arquivado, ele pode questionar, pedir a caducidade, pedir para que você comprove que está utilizando a marca da forma que você depositou. Se você não estiver utilizando daquela forma e não tiver como comprovar que você utiliza a marca da forma que você registrou, o seu pedido pode ser arquivado e você perde essa anterioridade, você não consegue mais obter o registro daquela marca. Você teria que fazer um novo depósito de marca. Bru, eu acho que seu microfone está aberto. Obrigada. Ok, Nicole, já entendi qual é a minha logomarca. Agora, como eu escolho minha marca? Ela precisa ser original? Precisa ser uma marca que não se pareça com nada? Não necessariamente, ela não precisa ser super original, ser uma expressão completamente diferente, assim, que não signifique nada. Ela precisa necessariamente não ser confundida com nenhuma outra marca. Isso é o que tem que fixar, ter em mente que ela não pode ser confundida com um produto ou com um serviço que seja do mesmo segmento ou de algum segmento semelhante.
Porém, é sempre importante ter em mente que uma marca que ela é original, que ela carregue uma originalidade muito forte, que não use uma palavra comum, ela é uma marca forte. Isso sempre do ponto de vista legal. Talvez do ponto de vista de marketing, por exemplo, tenha algumas questões diferentes. Aqui eu estou sempre trazendo do ponto de vista legal. Então, uma marca original, ela é uma marca forte. O que isso significa? É difícil, dificilmente ela vai ser imitada por algum terceiro, justamente em razão da originalidade que ela carrega. E uma marca evocativa, ou seja, uma marca que carregue expressões de uso comum, que todo mundo consiga utilizar, por exemplo, cosméticos, shampoos, cremes, óleos, enfim, colocar alguma coisa, alguma expressão e cosméticos, isso não vai fortificar a sua marca. Ela é composta por expressões de uso comum e ela será uma marca fraca. Isso é um prejuízo? Depende. Várias marcas conseguem se posicionar no mercado e obter ali uma exclusividade daquela expressão, mas é importante entender que aquela marca é uma marca forte. O que isso significa? Primeiro, que ela será uma marca que terá um pouco mais de dificuldade de obter o registro da marca em razão das diversas anterioridades que existirão com aquela expressão. E segundo, que dificilmente você vai conseguir que terceiros não utilizem aquela expressão que você carrega. Por exemplo, vamos pensar em uma marca que ela é fraca. Microsoft. Nossa, Nicole, Microsoft é fraca? Ela é fraca, do ponto de vista legal, é uma marca fraca. Ela é composta por duas expressões que ninguém tem exclusividade nem de uma nem de outra. É a micro, o micro e o soft, de software. A junção e o posicionamento da marca, a exclusividade dos produtos, fez com que essa marca virasse forte, mas do ponto de vista marcário, ela não é uma marca forte, ela é uma marca fraca. Ou seja, ela não pode impedir que algum terceiro que queira registrar exatamente para aquele mesmo produto ou serviço, não utilize a expressão micro, porque é o começo da marca dela, e nem soft. Qualquer um pode utilizar micro e soft, não é exclusividade. Porém, aquele conjunto todo, o Microsoft, é somente deles. Nicole, eu não entendi nada. Esse gráfico fica um pouco mais fácil de entender ao grau ali de proteção que a sua marca tem, conforme for a forma que você se posiciona com aquela marca, que você escolha aquela marca. Por exemplo, as marcas fantasiosas, geralmente, elas têm uma exclusividade, uma proteção muito maior. Impossível falar de marca fantasiosa sem falar de Häagen-Dazs. Häagen-Dazs não significa nada. Ele juntou uma palavra com a outra, nome de família, alguma coisa de guerra também, que eu não lembro agora ao certo, e fez a marca Häagen-Dazs. Muita gente acha que é a tradução de alguma coisa alemã, de alguma língua muito distante da nossa, mas não significa nada, ela é 100% fantasiosa. Tem vários outros exemplos de marca que não necessariamente precisam ser longas, assim. A marca Omo é uma junção de palavras, fez com que ficasse uma marca fantasiosa, que não significa nada ao pé da letra, e que é muito forte. Dificilmente alguém consegue entrar no mercado com uma expressão muito parecida para o mesmo produto. Outro exemplo curioso de marca fantasiosa é a marca Ades, daquele suco geralmente de soja. Começou com uma descrição de produto, do que se tratava, do que era composto aquele produto, e realmente virou uma marca muito forte. Segunda coluna aqui são as marcas arbitrárias. Marcas arbitrárias são marcas que elas carregam aquele sinal, aquele nome, aquela expressão, que ela é conhecida, mas não tem relação nenhuma com o produto ou o serviço que ela tenta proteger. Por exemplo, Apple, que significa maçã. Ela é uma marca protegida para tecnologia, para celulares, para software, não tem nada a ver com maçã. Então, é uma marca muito diferente, ela é forte. Outro exemplo de marca arbitrária é a marca Gol, de serviços aéreos, de aviões. Não tem nada a ver com Gol. Quando a gente fala Gol, a gente pensa ali no futebol, no máximo, mas nada se relaciona com futebol.
Agora, já diminuindo um pouco a escala de proteção. Marca evocativa, como nós já falamos, é uma marca que ela carrega ali duas expressões de uso comum, como, por exemplo, Netshoes. Net e shoes. Você consegue entender ali do que se trata mais ou menos e não tem exclusividade das expressões de forma separada. Juntas, obviamente, eles têm proteção. De forma separada, não. Descritiva. É a marca que, quando eu falo o que é aquela marca, você já sabe exatamente do que ela se trata. Se você não soubesse qual era aquele produto ou serviço, quando eu falo essa marca, você já ia saber no mesmo momento. Por exemplo, Casa do Pão de Queijo. E a marca genérica, que é a marca que tem a escala de proteção ali por último, que é a marca que ela não tem, é simplesmente uma palavra que todo mundo conhece para proteger um produto específico. Por exemplo, brigadeiria. Quando você coloca no iFood brigadeiria, por exemplo, vão aparecer milhares de brigadeirias e dentro dessas, talvez, se for no raio aí da sua localização, vai aparecer a brigadeiria realmente oficial que você encontra em alguns shoppings, mas é uma expressão genérica. Outro exemplo é a creperia. Ela vem de crepe e é a expressão creperia, ponto. Tanto que existem diversas outras marcas registradas também, que é, por exemplo, Brigadeiria da Lúcia, Brigadeiria da Rua, Brigadeiria do Bairro. Essas marcas, elas conseguem também obter o registro, porque ninguém tem exclusividade da expressão brigadeiria. Lembrando aqui, de novo, é ponto de vista legal. Às vezes, existe sempre, na questão de proteção de marcas, uma disputa ali entre o marketing e o jurídico, porque o jurídico quer que a pessoa atrele diretamente aquele produto ou aquele serviço exatamente com a marca, quer que fale a marca e você já saiba do que se trata, mas não necessariamente é uma marca muito forte do ponto de vista legal. Precisa de um impulsionamento muito forte do marketing, de posicionamento de marca no mercado, para que ela realmente seja uma marca muito distintiva, muito protegida. Classificação das marcas. Toda hora eu falava de classes e classes e classes. O que são essas classes? O INPI, ele adota o Sistema de Classificação Internacional de Produtos e Serviços NICE, as siglas NCL, ou comumente conhecido como classes. Quando eu vou registrar uma marca, eu preciso identificar para quais produtos ou serviços a minha marca está tentando proteger. No INPI existem 45 classes, e essas mesmas classes são exatamente apresentadas nos outros países. Já vou falar agora que, se vocês quiserem digitalizar, escanear novamente esse QR Code aí embaixo, vocês conseguem ter a relação completa de todas as classes e cada um dos produtos ou serviços que você consegue identificar, apontar ali nas classes solicitadas para registro. Então, a classe 3, por exemplo, é para cosméticos, a classe 5, para medicamentos e suplementos, a classe 10, instrumentos médicos cirúrgicos, classe 35, qualquer tipo de comercialização, e classe 41, cursos livres, eventos, workshops. Então, como o INPI divide isso? Da classe 1 até a classe 34 são marcas para produtos, e da classe 35 até a 45 são classes para serviços. Nicole, então isso significa que, se eu tenho uma marca, por exemplo, de roupas, e eu quero proteger ela, eu quero proteger e ter os produtos para fabricação de roupas, de sapatos, acessórios e chapéu, e eu quero comercializar tudo isso, eu preciso de 5 registros de marcas? Exatamente. Às vezes, alguns consumidores, alguns clientes batem aqui na porta e falam: oi, eu tenho uma marca para registrar. Excelente. Do que se trata essa marca? É uma marca de cosméticos, eu também vou fazer alguns suplementos e eu vou comercializar todos esses produtos, e uma vez por mês temos apresentações, workshops, e é uma marca só. Excelente. São 4 registros de marca, são 4 análises do INPI, mas é uma marca, mas são para 4 serviços diferentes. Por que existe essa diferença? Se é uma marca, por que eu preciso selecionar todas essas classes? Porque a marca ela pode passar em uma classe, lembrando que o INPI ele observa as anterioridades colidentes, não só a expressão, mas para o segmento que você está tentando proteger. Então, às vezes, essa expressão, vamos utilizar o mesmo exemplo, Magal.
A Magal não tem nada para cosméticos e suplementos, vai passar tranquilamente. Mas para curso, já tem um curso muito famoso aí, e na classe 41 ela não vai passar. Para comercialização também não vai passar, porque aquela mesma anterioridade de cursos também comercializa alguns produtos e serviços. Por isso que tem essa análise separada para algumas classes, e o depósito de marca ele é feito por marca e por classe, porque as análises também são feitas por marca e por classe. Então, antes de pensar em qual vai ser o investimento que você vai fazer na sua marca, é importante entender em quais classes ela se encaixa para o INPI. Ok, e como eu faço esse registro de marcas? De uma forma muito geral e simplificada, antes de você fazer o registro da sua marca junto ao INPI, você vai pensar na criação daquela marca. Então, vai juntar a equipe ali, ou se for uma empresa grande, ou se for algo autônomo, você pensou, você sonhou com aquela marca, vou registrar a marca. Antes de fazer o registro, é necessário fazer a pesquisa de viabilidade para ver se cumpre com aqueles 4 requisitos e fazer a busca por anterioridade junto ao INPI, para verificar as chances de deferimento dessa marca naquela classe que você pretende registrar. E com essa busca, que normalmente é feita internamente por escritórios de PI ou por agentes de PI, ela estima as chances de deferimento da marca, ou seja, ela observa as anterioridades que existem dessa marca e vê quais são as chances de deferimento dela, separando as expressões, observando as classes, não só a que você vai registrar, mas as classes que se pareçam, por exemplo, as classes que normalmente são consideradas, quando eu quero registrar só para roupas, ela também vai observar as classes para acessórios, por exemplo, que é uma classe afim, enfim. Verificar de uma forma geral quais são as chances de deferimento da marca naquela classe, e juntar toda a documentação para fazer o pedido de registro da marca junto ao INPI. As informações também, ou seja, verificar se a titularidade está ok, se exerce de forma lista e efetiva as funções que você visa proteger, emitir a guia e o comprovante junto ao INPI e juntar a procuração caso você faça o registro da marca com algum agente. Com isso, é possível fazer o registro da marca. De uma forma, novamente, muito simplificada, porque aqui existem vários ICs que podem acontecer, várias interferências de terceiros ou até do INPI, mas tentando aqui otimizar até o tempo, vou apresentar basicamente como se trata o procedimento de pedido de registro de marcas junto ao INPI. Então, superadas as etapas anteriores, já criei a minha marca, já fiz a busca por anterioridades, está ok, já tenho toda a documentação em mãos. Podemos passar para a etapa do pedido de registro da marca junto ao INPI. Você faz o pedido de registro e, após aproximadamente 30 dias, o INPI publica a sua marca para que terceiros tenham conhecimento. E, neste momento, os terceiros têm um prazo de 60 dias para se opor contra a sua marca. O que significa apresentar essa oposição? Está aí escrito prazo para oposição. Algum terceiro que tenha se sentido, de certa forma, lesionado com o seu pedido de registro, eles podem apresentar a oposição falando, opa, INPI, já estou avisando que eu não concordo com o deferimento dessa marca, porque ela se parece com a minha, porque ela atinge os mesmos consumidores, porque, olha só, observe as duas imagens, elas são parecidas, para a mesma classe ou para uma atividade muito semelhante, não concordo com esse pedido de registro. O INPI vai publicar a oposição deste terceiro e vai abrir um prazo para a manifestação dessa oposição, onde eu posso novamente contrapor contra os argumentos dele, falando, olha, nada a ver, as marcas não se parecem, na verdade os consumidores não são os mesmos, enquanto a sua é, por exemplo, comprada nas farmácias, a minha é só na loja online, enfim, vários argumentos. Essa questão da oposição, ela pode ou não acontecer. Caso não tenha oposição, tira essa parte, esse azulzinho, e já passa direto para o exame de mérito do INPI. Caso tenha a oposição e a manifestação, apresentada a manifestação, passa para o exame de mérito do INPI. O INPI, da data do depósito da marca,
considerando que seja uma marca sem oposição, ele leva aproximadamente 12 meses para analisar a marca. Caso seja uma marca com oposição, ele leva 18 meses para analisar a marca. Vamos considerar que a marca, o INPI analisou o pedido de registro, analisou as oposições e as manifestações e deferiu o pedido de registro, ou seja, aceitou, concordou com que a sua marca ela atende todos aqueles requisitos que nós falamos e que ela é passível de registro. O INPI publica o deferimento da marca e você tem o prazo novamente de 60 dias para fazer o recolhimento das taxas finais. Ou seja, você faz o pagamento das taxas para a emissão do certificado de registro e para que a sua marca fique vigente aí pelos próximos 10 anos. Feito o pagamento das taxas finais, aí o certificado de registro da sua marca é disponibilizado, a sua marca fica registrada e vigente por 10 anos, e a única exceção aí, administrativamente falando, para que essa marca não seja vigente, não fique vigente por esses 10 anos, é essa nulidade administrativa. Após a concessão da sua marca, algum terceiro que tenha se sentido prejudicado com a concessão da sua marca pode novamente falar, INPI, não concordo com a concessão dessa marca. Novamente, ela se parece com a minha, enfim, contrapor todos aqueles argumentos. A marca passará novamente para a análise do INPI. Se o INPI não concordar com esses argumentos trazidos, nada vai mudar, a marca permanecerá vigente. Se o INPI concordar, falar, nossa, realmente, comi bola, não vi que essas marcas se parecem, a sua marca pode ser arquivada, mesmo após ela estando concedida e você com os certificados em mãos. Agora, voltando lá novamente para a parte do exame de mérito. Vamos considerar que você depositou a sua marca, ela foi publicada para oposição e o INPI indeferiu. O próprio INPI pode indeferir a sua marca, mesmo se ninguém tiver apresentado oposição. O INPI também busca o banco de dados, vê se você atendeu todos aqueles requisitos que nós falamos, e o INPI pode falar, não concordo com o deferimento da sua marca, é uma marca muito genérica. Você registrou a marca shampoo, ninguém tem exclusividade da expressão shampoo, ela vai ser arquivada. Ou a sua marca se parece muito com uma anterior. Sua marca vai ser indeferida. Sendo publicado o indeferimento da sua marca, abre um prazo para recurso, onde você pode contrapor os argumentos do INPI. Se, mesmo após o prazo do recurso, o INPI não concordar com seus argumentos, a marca será arquivada e extinta, e administrativamente não vai ter nada que você possa fazer para reverter essa decisão. Aí passa para a esfera judicial, que o Bruno vai falar daqui a pouco. Se o INPI falar, olha, é verdade, concordo com os seus argumentos que você colocou no recurso, sua marca será deferida, aí pula para a parte de cima, que é essa parte verdinha. Aí abre o prazo para pagamento das taxas finais, e aí sim a marca será concedida. É muita informação, tem vários outros detalhes que são os ICs que acontecem aí, eu tentei simplificar. Coloquei aí alguns pontos negativos, alguns empecilhos que podem ocorrer no momento do registro da marca, para vocês entenderem que realmente é algo que demanda tempo, que demanda um investimento, porque pode acontecer de algum terceiro apresentar alguma manifestação, alguma oposição, alguma nulidade. Além disso, o INPI pode pedir para que você esclareça a especificação, ou para que junte uma logomarca com uma melhor resolução. A logomarca ela tem o tamanho certo para ser solicitada, desculpa. Ela tem o tamanho certo para ser solicitada, então é sempre importante fazer estes procedimentos com alguém que seja especializado, né, no registro de marcas, porque qualquer documento juntado de forma errada, o INPI pode pedir para você esclarecer aquilo e tudo isso estende este prazo, fica muito mais longo, fica muito mais custoso, então é sempre importante fazer esses procedimentos com algum agente, com alguém que entenda destes passos do INPI. Então, só para fazer um checklist aqui do que foi falado, a marca ela demora cerca de 12 meses para ser analisado pelo INPI, caso não tenha oposição, e 18, caso tenha oposição, 18 meses. Nicole, mas é muito tempo. É muito tempo, mas isso melhorou muito. Quando eu comecei a trabalhar com marcas, o INPI levava de 2 a 3 anos para publicar o deferimento de uma marca. A estimativa é que até 2026 o INPI analise em 3 meses. Pelo menos é isso que ele tem demonstrado. O sistema tem melhorado bastante, acredito que vai acontecer. Vamos aguardar.
A marca fica vigente por 10 anos e este prazo pode ser prorrogado por igual período. Então, a marca ela pode durar aí para sempre, contanto que você faça a cada 10 anos o recolhimento das taxas de prorrogação. Já disse também que é importante manter o uso da marca exatamente da forma que você depositou para aquele segmento que você solicitou, sob pena de caducidade, ou seja, que terceiros peçam para que você comprove que está utilizando a marca. E, por fim, mesmo após o registro da sua marca, passou o prazo de nulidade, passou o prazo de alguém judicializar a marca, é importante manter o acompanhamento dessas marcas com algum especialista em marcas. Por quê? Corre risco de algum terceiro registrar uma marca semelhante com a sua, e você precisa apresentar alguma oposição, mostrar para o INPI que você não concorda com este depósito de marca, e os escritórios, nós, por exemplo, nós fazemos o acompanhamento dessas marcas, verificando quais marcas estão tentando entrar no INPI. Agora, para quebrar o gelo, para eu tomar uma água aqui, para interagir um pouco com vocês, peço para que vocês, por favor, digitalizem aí este QR Code e me respondam o que é isso? O que significa essa coisa que essa pessoa está passando nos olhos? Enquanto vocês vão respondendo, vou abrir aqui para acompanhar as respostas. Vocês, no QR Code, vai aparecer o que vocês estão respondendo. Aí alguém já respondeu rímel. Vou esperar mais um pouco. Máscara de cílios. Rímel novamente. Vou esperar mais uns segundinhos e já vamos voltar para... Ni, no chat também já tem 2 respostas rímel. Rímel, legal. Bom, já vou passar aqui para voltar aqui para a apresentação. Então, está certo. Rímel ganhou, na verdade, da Rímel enquete. ganhou. Excelente. Era mais ou menos essa a intenção. Isso tudo foi uma brincadeira com vocês. Eu também falo rímel, mas, na verdade, a resposta certa seria máscara de cílios. Mas por quê? Eu conheço como rímel, eu uso como rímel. Quando eu peço rímel, alguém realmente me entrega um rímel. Rímel é uma marca, ela não é um produto, não é um... Ela virou sinônimo de um produto, né? Mas ela iniciou como uma marca britânica de uma empresa muito tradicional. Até hoje é uma empresa muito conhecida lá fora. Até aqui muitas pessoas conhecem, talvez vocês que estão tão familiarizados com este tema, talvez conheçam a marca Rímel. Ela foi feita em 1834 e inicialmente ela tinha a intenção de tingir simplesmente os pelinhos brancos que apareciam ao redor dos olhos, com decorrência da idade. E isso foi tomando uma proporção enorme. Eles fizeram um registro da marca para cosméticos, que era realmente assim que eles faziam, era uma pasta tingida com carvão, em que começou a tomar uma proporção gigante, as hastes começaram a ficar com funções diferentes, não só de colorir, mas de dar volume, de ter um olhar mais alongado, e até hoje as pessoas, não só no Brasil, mas em diversos outros países, ainda conhecem o rímel como rímel, quando na verdade deveria ser apresentado como máscara de cílios. O mesmo aconteceu com várias outras marcas que eu vou citar aqui, só para deixar vocês curiosos, mas outros produtos que viraram sinônimo praticamente da expressão a que se destina. Zipper é uma marca, Isopor é uma marca, vários outros que são mais conhecidos. A Jet Ski, Catupiry também passou por algo muito semelhante, poucas pessoas antigamente sabiam, hoje as pessoas já conhecem por conta do posicionamento da marca no mercado. Mas Catupiry é uma marca, enfim, vários outros exemplos. Tudo isso para demonstrar a importância de se cuidar da marca, de proteger a marca de vocês, de saber a potência, a proporção que uma marca pode tomar, como, por exemplo, acho que o sonho de qualquer marketing da empresa é fazer com que a sua marca vire sinônimo daquele produto ou serviço. E isso é o pesadelo do jurídico. Não, isso não pode acontecer. A marca tem que estar realmente devidamente protegida, tomando cuidado, impedindo que terceiros tentem carregar essa mesma expressão. Isso para deixar realmente vocês curiosos. Bom, termino por aqui a minha fala. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o Bruno. Se vocês tiverem, acho que vocês já devem estar mandando alguns comentários no chat. E ao final, se der tempo, a gente responde os questionamentos.
Muitíssimo obrigada. Olá, pessoal. Bom dia, como vai? Obrigado, Nicole. Depois de uma apresentação incrível como essa aqui, eu vou tentar chegar próximo disso. Depois do que a Nicole apresentou aqui para a gente, aí fica a pergunta, será que tem muita disputa judicial sobre isso? Será que tem muita empresa que briga hoje, muita empresa que se aproxima da marca? Porque a marca, ela é um ativo muito forte da empresa, né? A gente pode entender que é até mesmo o coração da empresa. Será que tem muita gente que faz essa imitação da minha marca? Poxa, a minha marca tá no mercado há tanto tempo, ganhou uma notoriedade no mercado, como faz isso? Quem nunca se deparou, foi até o shopping, andando ali, viu na vitrine e falou, nossa, mas essa bolsa aqui, ela me remete a uma outra marca. Nossa, mas esse sapato aqui, ou esse produto. Então, eu acho que isso é muito comum, né? Então, a ideia aqui hoje, nesse segundo bloco aqui da apresentação, é apresentar para vocês, comentar de uma forma mais didática as disputas judiciais de casos alheios aí, envolvendo marcas, que são bem interessantes, e de fato aqui a nossa ideia é dissecar essas decisões para a gente fazer um estudo de caso e assim eu consigo explicando ponto a ponto para vocês, tá bom? Eu vou tentar ser o menos técnico possível, porque são questões mais complexas, então eu vou tentar, de uma forma mais sucinta, resumir, fazê-los entender, ou pelo menos fazer um cross com o primeiro bloco que a Nicole trouxe aqui para nós, vendo isso de um aspecto jurídico, tá bom? Então, vamos para o primeiro caso aqui que eu vou comentar com vocês. Como eu disse, a gente vai pegar casos alheios, mas que tem um cunho bem interessante para que a gente consiga estudar caso a caso, tá bom? Nicole, você consegue passar o primeiro, por gentileza? Perfeito. Aqui a gente já vê até uma semelhança das figuras, né? Essa primeira empresa aqui é a Johnnie Walker, para quem não conhece, é uma empresa de comercialização de bebidas alcoólicas, uma empresa internacional. Todo mundo conhece, eu acho que pelos whiskies, né? Que são a linha Red Label, Blue Label, enfim. E entrou numa disputa judicial contra essa outra empresa aí de bebidas alcoólicas chamada João Andante. O que aconteceu nesse caso, Bruno? Vamos lá. Essa ação aqui, ela inicialmente foi distribuída pela Johnnie Walker contra esse João Andante, porque ela entendeu que a marca João Andante, da forma que foi apresentada ali, ela tinha uma certa colidência, ou seja, ela imitava a marca Johnnie Walker. Isso foi para a justiça. Em primeira instância, que a gente fala que é o juízo de piso, né? Ela foi julgada improcedente, ou seja, o juiz falou, não tem colidência nenhuma aqui, não tem imitação, eu vou julgar improcedente. Nesse caso aqui, o próprio o titular da marca Johnnie Walker recorreu para o Tribunal de Justiça. Quando eu falar Tribunal de Justiça, vocês entendam que é um órgão hierarquicamente superior. É como se fosse, a gente tem aqui, só para vocês entenderem aqui, porque eu vou falar bastante isso. O juiz de primeira instância, o Tribunal de Justiça, ele é um órgão acima, que analisa, geralmente, as sentenças de primeiro grau. Então, assim, quando você tem uma sentença que não é favorável, você recorre para um órgão hierarquicamente superior, que no caso é o Tribunal de Justiça. Nesse caso aqui, a Johnnie Walker recorreu para o Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, e foi lá que os desembargadores, que lá quem julgam, entendeu que de fato havia uma certa semelhança, e até julgou a ação procedente, condenando esse João Andante, essa empresa, em R$200 mil de danos morais, em decorrência dessa semelhança. Mas aí, e qual foi o principal fundamento aqui que o Tribunal de Justiça entendeu? Que o fato da empresa, esse João Andante, ser uma empresa menor, porque concordam, Johnnie Walker é uma empresa conhecida no mercado, João Andante nem tanto, é uma empresa menor. Mas o fato dela ser menor, isso não afasta a semelhança que existe, entendeu? Porque o grau de semelhança das marcas aqui, porque um consumidor, ele está ali, ele olha ali, ele fala, deve ser Johnnie Walker isso aqui, ele vai lá e pega na vitrine ou no supermercado. Então, foi isso que o Tribunal de Justiça, na decisão, entendeu, que existe ali uma semelhança entre as marcas. E até mesmo pode configurar que o João Andante, ele quis tirar proveito da marca Johnnie Walker, que já está consagrada há anos no mercado.
Nesse caso aqui, o João Andante ele ainda recorreu para o STJ, que seria uma terceira instância depois do tribunal, e ele reduziu de 200 mil reais para 50 mil reais. Eu coloquei o número do processo aqui, caso vocês tenham interesse. Essa decisão reduzindo o valor, ele foi recente, porque lá no STJ, que é onde julgam os ministros, né, eles entenderam que, de fato, a empresa ela é pequena, então 200 mil reais poderia até mesmo causar sérios prejuízos econômicos. Então, essa foi a decisão da Johnny Walker com esse João Andante. Vamos para a próxima que a gente vai comentar. Essa daqui ela é um caso bem interessante também, que nessa ação aqui, a titular dessa marca Caravan, ela entrou com uma ação para que a outra empresa que estava usando caravana deixasse de usar essa expressão, por eventualmente ter uma certa semelhança com a expressão dele. E, em primeira instância, a ação também foi julgada improcedente, ou seja, o juiz falou assim, não, aqui não tem nenhum tipo de semelhança entre os signos. Mas a questão foi que ele entendeu ali que os termos eram bem distantes um do outro, né? Não teria como uma pessoa entender que a caravana poderia se confundir com caravan, embora sejam termos técnicos ali, termos nominativos muito próximos, né? E aí, obviamente, a empresa Caravan recorreu no Tribunal de Justiça, lembrando, o Tribunal de Justiça, um órgão acima, e o tribunal entendeu ali que, de fato, a confusão é evidente. Ou seja, ele reformou a decisão do juiz, falou assim, não, aqui tem uma semelhança muito grande entre os termos caravan e caravana, inclusive foneticamente. Se vocês pararem aqui para fazer fazer de forma aqui interna, aqui falando caravan, você entende que existe ali um som fonético ali muito próximo, né? Isso pode, na cabeça de um consumidor leigo, confundi-lo. Inclusive, foi um ponto aqui interessante nesse caso aqui, porque ambas as empresas, lembra que a Nicole falou das classes, né? Ambas as empresas atuam no mercado de bebidas artesanais. Ambas são cervejarias artesanais. Isso foi um ponto que o próprio tribunal entendeu que, em razão disso, a semelhança aumenta muito mais, de caravan para caravana. Então, lá no Tribunal de Justiça, ele entendeu que existia, sim, uma semelhança. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar, tá bom? Eu estou tentando aqui ser o mais didático possível. Aqui eu acho que, antes da gente ir para o próximo tópico, antes de para a gente ir para a próxima decisão, eu acho que é legal eu explicar para vocês um termo aqui que é necessário fazer esse parêntese aqui, tá bom? Para que eu consiga explicar uma outra forma de proteção da propriedade intelectual, que é chamada de trade dress. Nossa, mas o que seria isso, Bruno, esse termo trade dress? Esse termo trade dress, ou propriamente conhecido aí como conjunto imagem, ele surgiu primeiramente esse termo nos Estados Unidos, como uma nova forma de proteção da propriedade intelectual. E aqui no Brasil ela foi difundida através de precedentes na justiça, através de juristas com estudo aprofundado, e foi disseminando esse termo trade dress, que é uma forma de proteção da marca também, tá? Não só da marca, do produto, do serviço, até mesmo de estabelecimento. Esse conceito vocês podem também pesquisar como conjunto imagem ou identidade visual. Esses três termos estão corretos, tá? Trade dress, conjunto imagem ou identidade visual. Aqui eu coloquei até um trecho do professor Denis Barbosa, que ele é muito claro, que ele tenta explicar exatamente o que é o trade dress. Eu vou ler aqui para vocês. Então, um conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência com o formato de apresentação do produto, estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem da marca. Ou seja, a gente pode então aqui entender que trade dress seria uma espécie de roupagem daquele produto, aquele visual que a gente lembra, até mesmo de estabelecimento. Puxa, ainda não entendi, Bruno, o que seria trade dress na prática? Vamos tentar aqui trazer um caso muito específico. Acho que todo mundo aqui conhece aquele produto Cup Noodles, por exemplo, aquele macarrão instantâneo que a gente come quando a gente está com preguiça de cozinhar, né? Se a gente fizer um exercício aqui, imaginar o Cup Noodles aqui, o que vocês lembram? Que ele é um produto, um recipiente de plástico, né, com alto contraste, desenhos chamativos, o sabor na frente.
e atrás a instrução de como prepara ele. A gente lembra do Cup Noodles lá. Vamos lá no mercado, peguei o Cup Noodles. Essa é a imagem do produto. Esses atributos do produto, cada característica desse produto a gente pode considerar como o trade dress do produto. Aí a gente quando a gente faz essa rememoração desse produto, a gente consegue identificar toda a roupagem dele. E aqui eu trago aqui para vocês, quem fez esse exercício, eu tenho até um Cup Noodles aqui, ó. Não sei se dá para ver muito bem, que eu acho que o efeito está pegando aqui. Mas esse aqui é um Cup Noodles, e a gente faz toda essa roupagem dele aqui, ó. Tá vendo as cores, o formato, o recipiente de plástico. Então, isso é o trade dress desse Cup Noodles. Esse trade dress ele é tão forte que ele é baseado, ele cria um vínculo entre o produto e a mente do consumidor, que faz até o consumidor optar pelo serviço ou produto, em decorrência da memória que ele tem da aparência. Ou seja, eu falo, eu quero um Cup Noodles, eu já vou lá, eu já sei como é o Cup Noodles, eu vou lá na prateleira e pego ele. Então, são características tão particulares de um determinado produto que você consegue assimilar só de bater o olho. Você lembra ali e fala assim, olha, aquilo ali ele lembra o Cup Noodles, deve ser um Cup Noodles. Se ele tiver de costas assim, você já sabe que é. Esse exemplo eu trouxe do Cup Noodles, tá? Porque eu acho que é mais fácil aqui para a gente entender. Então, a gente pode concluir aqui que o trade dress, ele é qualquer produto ou serviço que estejam logo de acordo com os requisitos necessários. Como eu disse acima, um instituto foi criado nos Estados Unidos, ele foi disseminando aqui para o Brasil. Hoje, a gente não tem uma legislação específica que protege esse trade dress. Porém, ele é muito consagrado na Constituição Federal, como a Nicole bem colocou, e também na legislação de propriedade industrial, que é a LPI. Então, assim, a gente não tem uma legislação que protege o trade dress, mas a gente tem as vertentes dela que também podem abraçar essa proteção, entendeu? Então, mas por que a gente fala dessa trade dress? Porque é uma roupagem do produto, entendeu? Porque quando você olha o produto, você já lembra que o produto ele é arredondado, ele tem aquelas características. Então, tudo isso faz com que torne o produto único. É uma característica própria. Tem produtos que você já bate o olho e fala, não, é dessa marca. Então, são características únicas. E aí eu te pergunto, Bruno, o trade dress ele é muito difícil, porque para alguns pode ser que seja uma semelhança muito forte, para outros não. Falam, não, aqui não tem semelhança nenhuma entre os produtos. Como que é feito isso dentro do judiciário? Como ele tem se posicionado, né? Hoje em dia, salvo aquelas imitações que são muito fortes, assim, que você olha achando até que é a marca mesmo, a ramificação, dentro do judiciário, as imitações, eventualmente violações de trade dress, elas são constatadas por uma perícia judicial no próprio processo. Inclusive, tem o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele tem se posicionado que questões envolvendo trade dress depende de um exame técnico, ou seja, depende de um perito para que ele faça uma análise comparativa entre os produtos. Por exemplo, de novo, vamos pegar o exemplo do Cup Noodles. Eu pego um Cup Noodles e uma outra marca X ali. Então, ali o perito ele vai analisar o quê? O grau de semelhança entre os dois produtos, a proximidade das cores, ele vai fazer uma análise técnica. E isso, o tribunal tem entendido que as questões que envolvem esse tipo de violação, elas dependem de um exame técnico. Até para que tenha uma segurança para as duas partes, né? Porque seria muito inseguro você deixar uma análise técnica dessa na mão de pessoas que não têm o devido olhar. Porque, como a gente novamente ressaltou, isso daqui é o coração de uma empresa. Às vezes você pode perder uma marca até e não ser a determinada proximidade entre os produtos, né? Então, por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que necessariamente precisa de uma perícia. Até para a gente ter uma certa segurança para ambas as partes, né? E por que eu falei de trade dress? A gente vai falar do próximo caso aqui. Pode falar. Pode passar, Nicole, por favor. Como vocês podem ver aqui, a gente tem de um lado o produto. Esse caso é um clássico de trade dress, eu gosto dele bastante porque a gente consegue extrair muita coisa legal. De um lado a gente tem o amido de milho, muito conhecido há anos, e do outro a gente tem um alisador de cabelo aqui, chamado alizena e maizena, né? Vocês
podem reparar aqui que tem uma proximidade muito grande, né? Vamos lá, eu vou comentar um pouquinho desse caso aqui. O que aconteceu? O titular dessa marca Maizena, ele ajuizou uma ação contra essa marca Alizena para que ela cessasse essa imitação de trade dress. Então, lembrando, o que eu falei de trade dress? Trade dress é o quê? Uma roupagem do produto. São as características próprias do produto. Se a gente puder ver, qual que é a cor predominante? Amarelo. Tem ali um nome semelhante, a forma de apresentação dos produtos. Então, esses são características do produto Maizena. E se a gente olhar não pode nem se dizer concorrente, mas a outra empresa aqui, ela imita os mesmos conjuntos, os mesmos requisitos que a gente fala de trade dress. Por isso que eu expliquei trade dress para vocês. Aí você me pergunta, Bruno, mas ali a Maizena, ele é um produto alimentício e a Alizena, pelo que eu estou vendo, é um produto capilar. Exatamente, são segmentos distintos. Porém, aqui é uma coisa bem interessante, que o trade dress, ele é uma forma de proteção. Ou seja, quando a empresa ela tenta usurpar a notoriedade da marca, a força da marca, a Maizena ela está consolidada no mercado há anos. Então, assim, ela está tentando fazer o quê? Ela está tentando usurpar a notoriedade da marca de uma forma parasitária, tentando levar para um outro nicho, para um outro ramo, entendeu? De forma que o consumidor pode ver Maizena ali, ele pega a Maizena, ele vai e entra no corredor de cosméticos. Ele fala, olha só, a Alizena deve ser uma collab, entendeu? O consumidor, ele pode atrelar isso, porque são produtos semelhantes, muito semelhantes. Então, assim, mas vamos entrar agora no caso aqui, né? Eu só abri esse parênteses para explicar para vocês. Nesse caso aqui, ela ajuizou uma ação contra essa empresa Alizena. Inicialmente, de forma surpreendente, a ação foi julgada improcedente. O juiz de primeiro grau ele falou que não existia nenhuma forma de semelhança, porque a identidade visual do produto Maizena não é de titularidade. Ele entendeu isso, que ela só tem o registro da Maizena, né? Ele falou assim, olha, esse desenho aqui, as formas, não é um registro da Maizena, você só tem o nome Maizena. E aí, obviamente, a empresa titular da Maizena recorreu no Tribunal de Justiça, que é aquele órgão superior, e reformou a decisão, julgando procedente. E aqui eu explico para vocês quais foram os pontos que fizeram que o tribunal entendesse que existe aqui uma semelhança. O primeiro aspecto que o tribunal colocou de uma forma muito, muito concisa ali foi que a configuração visual do produto Maizena, ela está consagrada no mercado há 130 anos. Então, assim, é um produto que já tem uma força incrível no mercado, todo mundo já conhece, e ela já está há mais de 130 anos no mercado. E aí ele colocou ainda de uma forma bem legal aqui, que eu passo para vocês na decisão, que ele falou assim, olha, embora as empresas Maizena e Alizena sejam de ramos distintos, existe aqui uma possibilidade de associação entre os produtos. Lembra que eu falei, mesmo que sejam de produtos distintos, o consumidor ele pode olhar e falar, nossa, deve ser da Maizena esse daqui, aí eu vou comprar. Porque a gente entende que se o consumidor ele já usa a Maizena, o amido de milho daquela marca, que fala, nossa, aquela marca é boa, ele automaticamente ele vai pegar um produto que basicamente é muito próximo, achando que a qualidade é a mesma. Então aqui você tem um aspecto, né? E o outro aspecto também que o tribunal colocou, que é a apropriação indevida da empresa que criou essa marca Alizena. Obviamente que ele tentou ali usurpar toda a fama que a Maizena já tinha no mercado, consagrada há 130 anos, para a construção da sua marca Alizena. Isso foi um ponto que a decisão do Tribunal de Justiça colocou. Então, óbvio que, como eu falei aqui, existe a possibilidade do consumidor adquirir a Alizena aqui para cabelo, achando que é do mesmo titular. Então, e também, por fim, ele também destacou que aqui é uma clara reprodução integral, ele entendeu que é uma reprodução integral ainda do trade dress da Maizena. E é exatamente aquilo que a gente falou. Trade dress seria o conjunto imagem, as características predominantes do produto. E exatamente ela faz o quê? Ela só faz uma cópia e muda aqui. Então esse é um caso bem legal e interessante que dá para a gente tirar bastante conteúdo de trade dress. Vamos para o próximo.
Esse também é um caso muito clássico, Protex versus Francis Protection. Essa ação aí ela foi ajuizada pela Protex, né, pelo titular da marca Protex, contra essa empresa Francis Protection. O juiz, como era de esperar, que ele julgou procedente a ação para que essas Francis Protection pagasse uma indenização, inclusive cessasse o uso desse trade dress Francis Protection. Como vocês podem olhar, aqui é muito predominante aqui a cor branca, as listras. Então aqui você vê que existe uma proximidade de novo do que do trade dress ou conjunto imagem do produto. Ele se aproxima bastante. E via de regra aqui das decisões que a gente coloca, muitas das decisões os desembargadores ou até os juízes de piso entendem que isso se trata de uma usurpação, né? Que é aquele concorrente que está criando uma marca agora no mercado, ele quer o quê? Usurpar a fama de outra marca que já está consolidada há anos no mercado, né? Uma forma que a gente chama de forma parasitária. Quais foram, e aí, obviamente, a empresa Francis Protection recorreu, mas o tribunal manteve a decisão aí, e ele colocou que, nesse caso aqui, os rótulos, ainda que tenham pequenas diferenças, ela configura claramente uma violação do trade dress. Nesse caso aqui, teve perícia também, tanto no caso da Alizena quanto nesse aqui, ambos tiveram perícias. Lembra que eu falei que para a gente analisar eventual violação de trade dress, necessariamente precisa de uma perícia. Nesses dois casos, houve uma perícia. Nesse caso da Francis Protection, a perita concluiu que existe ali uma violação do trade dress da Protex, e ainda mais porque, nesse caso aqui, diferentemente do da Alizena, ambas atuam no mesmo segmento, né? Ambas são sabonete. Então, aqui a gente aproxima mais ainda, eventualmente, uma violação, porque então, a gente tem aqui do mesmo lado competindo duas empresas que comercializam sabonetes com o mesmo conjunto imagem de atributos. É interessante. O próximo, por favor. Opa, acho que passou. Nicole deu spoiler aqui dos meus casos. Imagina. Foi um bug. Na verdade, Bruno, eu até te dizer que a gente tem 15 minutos, então só para, de repente, seleciona aí, né, talvez não precise todos. Tá bom, vamos lá. Vou tentar ser mais rápido aqui, gente. Esse caso aqui foi um caso da Neutrox contra essa empresa titular da marca Tratex, que ela entrou para, eventualmente, mesma coisa, tentando se abster, para que ela parasse de utilizar esse recipiente chamado Neutrox de condicionador, né? Aqui a ação ela foi julgada improcedente e se manteve assim. Por quê? Porque foi o entendimento lá do Superior Tribunal de Justiça que essa roupagem aqui que a gente vê aqui, esse cilíndrico, dessa forma aqui que vocês podem ver na imagem, ela não tem nada de inédito, considerando o que já tem no mercado. Não tem nada de ineditismo que ele fala, né? Porque diversas marcas já usam esse trade dress aqui no mercado. Se a gente olhar na prateleira, tem muito. Então, aqui ele entendeu que não tinha nenhum tipo de violação de trade dress. Foi bem interessante aqui. Até porque isso daí... e o outro aspecto legal desse caso aqui é que essas empresas, ele entendeu ali, que já convivem no mercado há 40 anos. Ou seja, as duas empresas estão lá há 40 anos, só depois de 40 anos você quer reclamar alguma coisa. Então, assim, não faria sentido, se tornaria meio que contraditório, né? Se algum concorrente que está realmente, de fato, atrapalhando a lucratividade da empresa, a imagem da empresa, isso tem que ser de imediato. Você não pode esperar 40 anos para depois entrar com uma ação. Então, isso foi um ponto que o ministro até destacou, que as empresas já estavam há 40 anos no mercado, como que agora que você está reclamando de alguma coisa, né? Então, isso foi uma decisão bem interessante também. Próximo. Só fazendo um complemento neste caso, inclusive a Neutrox, ela solicitou o pedido de registro da marca tridimensional, que é aquela que eu mostrei, que é a forma, né, a embalagem. Ela fez o pedido de registro da marca no INPI e foi indeferido, justamente porque o INPI entendeu que apenas observando aquela embalagem, o consumidor não ia entender de qual marca se tratava, o que também influenciou na decisão.
Obrigado, Nicole. O próximo. Eu tô tentando passar sem dar o bug, olha só. Agora foi. O próximo, bem próximo, né? A gente olhando aqui as duas embalagens aqui, a olho de um consumidor leigo, a gente já se confundiria, né? Indo ali na farmácia, eu pegaria o Benecler, assim, sem dúvida, assim. Nesse caso aqui, a Benecler, ela foi condenada a se abster da utilização desse trade dress de novo, trazendo o trade dress aqui, que seria o conjunto imagem, a tampa amarela, a cor amarela, a grafia azul. Vocês repararam que ele pega as mesmas características predominantes e replica no produto Benecler. E aí o tribunal entendeu ali que havia um aproveitamento indevido do trade dress. Inclusive, ele colocou ali que, além de ter um sufixo Clair, né, a gente pode utilizar que o frasco é igual, transparente, cilíndrico, e assim, o Epocler é um produto que está sedimentado no mercado há mais de 40 anos, né? Então, assim, é claro que o consumidor ele pode ser induzido a erro ali e rapidamente pegar o Benecler, por engano. Então, é bem interessante também esse caso. Pode ir para o próximo, por favor. Esse é um caso clássico também, Vigor Grego contra Danone. Eu acho que pulou uma impressão minha. Não, tá bom. Acho que é o próximo. Legal. Bom, esse caso aqui também foi um caso envolvendo o trade dress, só que aqui tem até uma questão surpreendente, né? A empresa titular aqui do Vigor Grego entrou contra a Danone aqui por imitação de trade dress, né? Que é esse conjunto imagem das características predominantes. Em primeiro grau ali o juízo entendeu que os pedidos eram de forma parcial procedentes. A Danone recorreu para o Tribunal de Justiça, aquele órgão superior, e a decisão ela foi reformada. E lá no STJ, depois de novamente as partes recorrerem, o STJ entendeu, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, que a gente entende que é uma terceira instância, ele entendeu que esse trade dress de iogurte se tornou uma linguagem extremamente usual. Então, assim, isso acabou sendo vulgarizado, esse formato de vigor grego aqui que a gente entende, esse formato de iogurte que a gente vê no mercado, isso se tornou muito usual, então isso não seria passível de proteção. É bem interessante isso, porque às vezes se você já não tem uma certa força no mercado, não tenta coibir certos concorrentes, acontece isso. Sua marca o seu produto acaba sendo vulgarizado e perdendo a força. E aí todo mundo começa a usar. E aí você acaba até perdendo um investimento assim que é inestimável, né, para a empresa. Então é bem interessante isso. O próximo, por favor. Esse aqui é o da Biotônico Fontura contra Biotônico, também é um caso ali que se tratou de trade dress. Esse aqui, de imediato, a ação, a Biotônico Fontura ganhou a ação, porque foi constatado evidente cópia de trade dress, e também ela foi condenada ali em uma indenização, né? E ainda foi entendimento ali da decisão, que eu acho que é importante a gente colocar, que o conjunto imagem, o trade dress da empresa, ela é exatamente igual à empresa que entrou com a ação, né? Isso implicaria, obviamente, numa indução do consumidor ali a erro, até mesmo o nome, né? Se vocês repararem ali. Então, assim, uma pessoa leiga, um consumidor leigo, ele também pode ali, eventualmente, porque você imagina 2 produtos ali na mesma prateleira, um consumidor desatento que não sabe, ele vai pegar o errado. E isso acaba por diluindo a marca do que, eventualmente, a empresa, do criador, né, do produto. Próximo. Esse também é um outro caso muito legal de trade dress, que dá para a gente explorar bastante, que foi uma ação de abstenção, acho que todo mundo conhece essa famosa marca Kipling, do macaquinho pendurado, né, que consegue colocar na boquinha. Foi uma ação que ela entrou, a Kipling entrou contra essa outra empresa aqui, novamente pedindo para que ela cessasse o uso do trade dress e também uma indenização ali por danos materiais e morais também, né? Nesse caso aqui, o pedido pelo juízo de piso já foi julgado procedente para que ela pare de usar esse trade dress, pare de usar esse conjunto imagem que remete às mochilas da Kipling. Obviamente, essa empresa aqui, VT Moda, ela recorreu para o tribunal, mas o tribunal manteve ali a decisão. Inclusive, no laudo pericial,
foi até interessante que o laudo ele colocou o perito, quando analisou os dois produtos ali, a mochila da Kipling e do concorrente, ele entendeu que, embora existam pequenas semelhanças, em pequenas diferenças, as semelhanças são maiores, elas são gritantes, e configura claramente uma cópia dos atributos da Kipling, que também é uma marca que já está difundida no mercado há anos, né? Então, assim, óbvio que aqui existe sempre uma ponderação técnica, mas o perito ele foi muito assertivo aqui nesse caso, e entendeu que a empresa concorrente ela estava basicamente imitando a integralidade da mochila. E a decisão foi mantida ali, porque os consumidores, obviamente, poderiam ali ser confundidos, né, achando que, novamente, poderia se tratar de um segmento da Kipling, às vezes uma marca de um valor atrativo diferenciado, uma collab. Então, assim, isso faz com que o consumidor, e até mesmo tem o outro aspecto, né, que o consumidor, ele que está atrelado à exclusividade da marca, ele vê uma mochila muito próxima, ele perde aquele glamour de ter uma mochila Kipling, né? Então, isso também tem esse aspecto que foi muito ponderado pelo tribunal. Pode passar. Esse caso é um caso muito interessante também. Esse caso aqui foi um caso da Cavaleira versus a Zara. Eu acho que todo mundo conhece, são duas concorrentes ali no ramo de vestuário. A Cavaleira, ela entrou com essa ação contra a Zara, para que a Zara se abstivesse de usar essa águia no peito, né, dessa polo. E como vocês podem ver, são duas águias, uma monocéfala, de uma cabeça só, e a outra bicéfala, né? Também foi feita uma perícia. Em primeira instância, o juiz entendeu que não existia semelhança, embora as empresas sejam do mesmo ramo de atuação, vestuário, não existia nenhuma forma de semelhança ou confusão do produto. O Tribunal de Justiça manteve, que é o segunda instância, e lá no STJ, que é a terceira instância, vamos colocar assim, isso foi reformado porque a ministra entendeu, lá no STJ, ela entendeu que aqui a figura ela é muito próxima. Ainda que existam pequenas diferenças, as semelhanças entre a forma que ela está posicionada no peito da camiseta, a forma de apresentação e o mais importante, que são empresas que concorrem diretamente com o mesmo público. São duas empresas ali do ramo de vestuário que estão concorrendo. Uma coisa seria uma marca num ramo de cosmético e outra aqui, diferente. Aqui não, são empresas do mesmo ramo. São consumidores que buscam a mesma coisa. Então, aqui a ministra entendeu que aqui é inegável a existência de semelhança entre os signos. E aí reformou a decisão, julgou procedente. Ou seja, lá no STJ, a decisão foi reformada. Então, assim, tem casos que você perde em todas e às vezes acaba virando lá em cima. Então, o judiciário ele tem muito esse olhar sazonal e também é muito curioso, às vezes, algumas disputas, que você perde uma, ganha em outra. Óbvio que vai depender de cada caso, né? Um estudo aprofundado de cada um deles, por meio de uma perícia técnica. Então, são todos esses elementos que fazem com que realmente tenha-se êxito ou não em uma disputa judicial. Bom, basicamente são esses casos que eu trouxe aqui para vocês. Tentei de uma forma mais rápida apresentar todos. Espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade para eventuais dúvidas. Obrigada, Nicole, Bruno. Eu espero também que todos tenham gostado. Como eu disse, é um tema muito gostoso, muito presente no nosso dia a dia, mas talvez a gente não imagina o quanto isso tem detalhes, a importância disso tudo e o quanto que isso representa para uma empresa, né? O slide que a Nicole mostrou sobre o valor das marcas, né? A gente se depara ali até com marcas até recentes, né? O Nubank, por exemplo, é algo bastante recente. Exatamente. E já está nessa repercussão toda, né? E as disputas também. Essa última da Cavaleiro Advogado era muito bom, viu? É muito bom. Uhum. Que é o Bruno, né? Que não podia deixar de comentar. Parabéns, Bruno, por essa virada no Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que Foi é bem legal a ótimo. gente comentar, né, alguns casos aí que a gente nem espera e acaba Exato, exato. Mas é a importância, né, de cuidar de um patrimônio tão relevante
que é a marca, a embalagem, o produto como um todo, né? E o que ele representa, não só para a empresa, mas para o mercado. E esse cuidado é que a gente quis vir hoje aqui, passar para todos vocês, de cuidem, porque são ativos valiosíssimos dentro de qualquer empresa, não importa o porte, mas que precisa sim ter esse cuidado. E uma outra coisa também que, né, até juntando tudo que foi dito aqui, que não basta só registrar, né, a marca. Existe todo um cuidado, né? Você vai falar assim, ah, tá bom, eu registrei, ok, cobri todas as classes, eu tô ali sentada, tranquila por 10 anos. Não, não é assim. Existe um acompanhamento, um cuidado, que são as oposições, tentativas de como o Bruno bem colocou, né, de parasitas e pegar carona em marcas que a gente trabalha há tantos anos, com tanto investimento, e então é algo que a gente tem que cuidar. Então, é um acompanhamento ali incansável, constante, durante todo o período enquanto a marca for viva. Não é nem os 10 anos, é eternamente, né? Então, obrigada, acho que foi exatamente isso. Aqui já tiveram algumas perguntas, eu não sei se já foram respondidas de forma satisfatória, apesar de terem sido bastante dinâmicas e superficiais, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos. Não? Então, fico feliz. Esse material e tudo isso que foi feito aqui hoje vai estar disponibilizado no YouTube da ABC. A gente já colocou o link no chat para que vocês possam compartilhar, rever, enfim. E nós, da Marinello Advogados, ficamos à disposição de todos vocês para o que for necessário. Fizeram uma pergunta no chat sobre se a gente também tem uma parte de patentes. Sim, nós temos, inclusive a gente tem uma parte técnica no escritório que faz toda essa parte de patente. É um escritório de inovação, então a gente tem uma relação muito próxima com o mundo de vocês, do cosmético, inclusive temos muitos clientes dessa área, inclusive tem uns aqui, porque a gente também faz a parte de biodiversidade, enfim, tudo isso que envolve. Então, a gente acaba tendo um cardápio aí, um portfólio, uns pilares que atendem essa área. Então, foi um grande prazer, espero que vocês tenham aproveitado, tenha sido uma manhã gostosa, para mim foi, agradeço a vocês, essa dupla querida. Agradeço ao ABC pela oportunidade de a gente conseguir aqui compartilhar um pouco desse conhecimento, apesar de ter sido de forma bastante dinâmica, né? Mas é isso. Muito até uma obrigada próxima. novamente e até a próxima. Obrigada, próxima. ABC. Tchau, Obrigada a todos. Tchau.